Acabou o caô, o Cruzeirão voltou, o Cruzeirão voltou. Acabou. Cruzeiro no terceiro treinamento da semana, terceira atividade, de olho no Vasco da Gama, adversário do próximo sábado, 6h30 da noite. O treinamento, essa atividade que aconteceu, se abre pela manhã, aqui na Toca da Raposa 2, e aí a gente acompanhou todos os detalhes e antes de trazer as informações aqui da Toca, a gente traz uma palavrinha do William. Ele parou a atividade para poder atender a imprensa e aí trouxe muitos temas importantes e, claro, a gente roda aqui no Tempo Esportes para trazer um resumo do que disse o camisa 12 do Cruzeiro. O lateral direito vai ter um duelo à parte, né? Nesse setor do campo, o lado direito defensivo do Cruzeiro, o lado esquerdo ofensivo do Vasco da Gama vai enfrentar simplesmente Felipe Coutinho, né? Esse astro do futebol mundial. Falou desse confronto, falou também da lista de pendurados que tem o Cruzeiro e, claro, desse duelo do Vasco da Gama e pensando também no duelo seguinte, esse mini Campeonato Carioca, o Cruzeiro enfrenta o Flamengo na próxima rodada, a rodada de número 26. Vamos ouvir o que disse o lateral direito William. A maior dificuldade é que a torcida deles vai tá em peso e, obviamente, que eles têm essa vantagem do campo, eles conhecem o campo, eles sabem como jogar lá, mas, cara, o Cruzeiro tem mostrado que independente do lugar, a gente sempre vai manter o mesmo jeito de jogar, a gente não perde isso, é uma identidade que a gente criou e isso é muito bom. Então tenho certeza que a gente vai chegar lá, vai se adaptar o mais rápido possível ao campo, ao ambiente e tentar fazer uma grande partida. Cara, acho que não, acho que nossos jogadores que estão pendurados vão tentar fazer o seu melhor contra o Vasco, até porque a gente tem um elenco muito qualificado, então se caso perder algum jogador, tenho certeza que o que entrar vai tentar fazer o seu melhor. Mas a nossa maior preocupação, acho que não é nem isso, acho que a nossa maior preocupação é até ruim falar isso, mas é a arbitragem, porque nos últimos jogos a gente acabou tomando alguns cartões desnecessários, algumas faltas que poderiam ver no VAR, não viu. Então, cara, para mim, acho que é até um pedido à CBF que coloque um árbitro que realmente consiga conduzir um jogo difícil lá, porque a gente não quer ser prejudicado, assim como a gente não quer ser beneficiado, então a gente só quer que eles façam um trabalho justo e que o principal seja o espetáculo e não o árbitro. Pois é, Seabra, agora para poder trazer as informações aqui do treinamento do Cruzeiro, tinha sempre aquela expectativa, né, com relação ao aproveitamento da dupla que não vem treinando até aqui. O Eduardo estava com um quadro de gastroenterite, por isso não participou do duelo contra o Red Bull Bragantino, aquela vitória de virada do Cruzeiro 2-1 no Mineirão. E o Sinisterra também, o Sinisterra com um estiramento muscular. O Sinisterra fazendo um trabalho à parte. O Diego Oliveira até conseguiu captar algumas imagens dele fazendo esse trabalho à parte, veio para o campo e vai fazer também uma atividade aqui. Então, resta saber se a evoluir os treinamentos, né? Vai treinar ainda na sexta. O Cruzeiro tem mais uma atividade antes do duelo de sábado. Se tudo correr bem com ele, pode ser uma novidade, pode viajar para o Rio de Janeiro para ser uma opção ofensiva do técnico Leonardo Jardim. Já o Eduardo, esse deve estar liberado sim, se também realizar essa atividade sem nenhum problema hoje, quinta-feira, e amanhã, sexta-feira, aí sim passa a ser opção também para o técnico Leonardo Jardim. Então esses os detalhes do Cruzeiro, que finaliza a preparação amanhã. Muita coisa para a gente destrinchar aí, né, Mabi, dessa entrevista do William, falou sobre cartões, né, arbitragem, torcida, jogo difícil contra o Vasco. Daqui a pouco nós, inclusive, vamos ver a tabela aqui do Brasileiro, porque o Vasco venceu. Mas primeiro, vamos na arbitragem, né? Pois é, o William que chamou a atenção aí, fez referência, ao Seabra, a esse último jogo, né? Cruzeiro ganhou e contra o Bragantino de virada, mas o Cruzeiro foi muito amarelado. Eu até trouxe aqui todos os jogadores do Cruzeiro que tomaram cartão nesse último jogo contra o Bragantino. O Romero, Vidalba que inclusive não joga, né? Estava pendurado, não joga agora contra o Vasco. O próprio Leonardo Jardim, Lucas Silva, Fabrício Bruno, que também está pendurado, Cássio, Gabigol, que não joga, está suspenso. Então, ao todo, foram 7 amarelados e o William reclamou dessa arbitragem, desse tanto de cartão que o Cruzeiro levou. O Cássio, inclusive, a gente estava na dúvida, né? Sim, se ia estar pendurado ou não, mas só levou um cartão, o Cássio não está pendurado para esse jogo contra o Vasco. O Cássio está com um cartão, né? Isso, um cartão. Então o Cássio tá liberado de qualquer forma, não sendo expulso, né? Joga contra o Flamengo. Olha, Hélio, mas é procedente ou não essa reclamação do William em relação à arbitragem aí?
Olha, eu acho que não procede não, porque também o Bragantino recebeu 6 cartões amarelos, entendeu? Foi um critério adotado pelo árbitro. Ele rapidinho já tinha mostrado um cartão pro Romero e depois mostrou pro time do Bragantino, mostrou pro Cruzeiro alguns cartões que, por exemplo, o Cássio levou por reclamação. O Gabriel Barbosa também. Então, assim, esse árbitro que apitou o jogo, eu tenho até a ficha aqui ainda, que foi o senhor Lucas Torezin, lá do Paraná. Ele que foi o árbitro de Cruzeiro 2, Bragantino 1. Vasco que ganhou de virada, 3-1 contra o Bahia. A gente trouxe aqui a provável escalação do Vasco. Tava com a zaga mexida, tava com o ataque um pouco mexido também. Jogou com um a mais, depois aí que o Juba foi expulso. O Vasco fez os 3 gols, conseguiu essa vitória, esses 3 pontos. Conseguiu fugir um pouquinho ali do Z4, Seabra. Então vamos dar uma olhada aqui, ô Finelli, vamos ver no telão. Aí, ó, tá aí. A tabela, então, o Vasco venceu ontem. O Vasco tá lá embaixo, ó. 13º lugar. Empurrou o Atlético. Só uma correção, o expulso do Bahia foi o Jean Lucas, viu, Mabi? Não, foi o Juba que fez o gol contra, ele não foi fez isso? Ele fez o gol Perdão, contra. Obrigada, Lélia, eu confundi, ele que fez o gol contra, obrigada. Tivemos 2 jogos pelo Brasileiro ontem, né? Já que nós estamos falando aí, o Vasco ganhando do Bahia e Botafogo e Grêmio que empataram também, né? 1-1. Então temos aí a nova tabela mais ou menos, né? Porque foram 2 jogos só, mas tá aí o Vasco... O Vasco subiu, né? Foi para 27 pontos, está em 13º lugar, como a Mabi disse, empurrou o Atlético, primeiro lugar aqui acima da zona de rebaixamento, o Atlético nesse momento, né? Pois é, e o Vasco que não vencia em São Januário há 130 dias, Seabra. Então, como que o estádio é importante para o Vasco vencer lá. O William mesmo falou desse apoio da torcida desde maio, 17 de maio, que o Vasco não vencia lá, tinha ganhado do Fortaleza. Então, vem embalado dessa vitória de virada aí contra o Bahia e, claro, que também chega muito embalado para tentar ganhar do Cruzeiro também. Eu não lembro de cabeça aqui, mas dos 5 últimos jogos do Vasco aí, ó, só essa vitória, né? Como é que é? Os 5 últimos jogos do Vasco, essa vitória aí, ó, 2 empates. Vitória em casa, né? Vitória em casa. Em casa. Ele não, ganhou fora aqui também, tá certo. Ele não vencia, era em São Januário, há 5 jogos. Pelo Campeonato Brasileiro. Você falou certo, eu que errei. Ivão, desce aqui então pra gente, ó, vamos ver lá em cima agora, o Cruzeiro tá lá, ó, na mesma posição, o Cruzeiro não jogou, claro, né? Tá se preparando para esse jogo, em segundo lugar, com 50 pontos, 51 o Flamengo, 49 o Palmeiras. Estão os 3 ali bem próximos, né? E o Flamengo e o Palmeiras, eles têm um grande elenco também, né? Então, o próprio Felipe Luiz, no último domingo, ele deu uma rodada importante lá no elenco dele. Ele escalou de início, assim, basicamente um time formado por reservas. Você pega a escalação, você fica impressionado, cara. O time reserva do Flamengo disputa o brasileiro. Do próprio Palmeiras, pô. Aí o Rafael Veiga, que estava sumido, reapareceu no último sábado. O Dalton Freitas, é difícil falar aí quem vai fazer mais falta. Cada um no seu setor, todos são importantíssimos. O Gabriel Lourenço, eu pouparia o Romero e o Matheus Pereira contra o Vasco. Esses 2 não podem faltar no jogo contra o Flamengo. Colocaria o Wallace e Matheus Henrique no lugar. Matheus Henrique também está pendurado, mas é reserva, né? O Rafael Souto, paralelo. Você falou aí sobre o critério do árbitro contra o Bragantino. Não quer dizer que o árbitro está certo. Ele errou para os 2 lados, então. Olha, eu considerei que ele não errou, não. Eu acho que ele fez o trabalho dele. Ele se manteve com o propósito de levar o jogo mostrando cartão. Eu me surpreendi mais por não ter havido uma expulsão. Isso que me surpreendeu. Mabi trouxe aí os números que o Vasco não ganhava dentro de casa, né, Mabi? De qualquer forma, mesmo nessa seca dentro de casa, voltou a vencer, né, Lélio? Mas o Cruzeiro jogar lá é complicado, né, esse jogo. A gente tá falando muito de jogo contra o Flamengo, porque é uma disputa lá em cima, vai poupar, não vai ter desfalque, não vai. Mas tem o jogo contra o Vasco no sábado às 6h30 em São Januário, jogo complicado, hein, Lélio? Demais, é um clássico do futebol brasileiro, um jogo de grande rivalidade. O Vasco é comandado pelo Fernando Diniz, né, que foi treinador do Cruzeiro no início da temporada. O time tem conseguido reagir, tanto que já está fora aí da zona de rebaixamento e nesse momento até colocou o Atlético ali como primeiro clube fora da zona de rebaixamento após a vitória de ontem. Então, é um jogo complicado.
Ontem mesmo a gente falava sobre o Felipe Coutinho, que voltou a jogar melhor, o Paulo Henrique, enfim. Mas você também pega o gol do Bahia, você sabe como que foi, né, Seabra? É a velha e boa e teimosa saída de bola à lá Fernando Diniz. Mas vai ser um jogo muito difícil e certamente com São Januário pegando público máximo ali. 20 mil pessoas. Tô vendo até uma entrevista do... Primeiro vamos falar dessa matemática, né, Mabi? Que se o Cruzeiro vence o Vasco e o Flamengo tropeça, o Flamengo perde, né, no caso. Sim. Ou empata até, né? É um ponto só de diferença. Um ponto de diferença, isso. O Flamengo Cruzeiro joga... é líder, né? Exatamente. Flamengo que joga contra o Corinthians no domingo à noite. E aí, se o Cruzeiro ganha do Vasco no sábado e o Flamengo perde, o Cruzeiro assume a liderança. Lembrando que o Cruzeiro tem um jogo a mais, né? Que o Flamengo. E aí o Palmeiras, no caso, que tem 2 jogos a menos. Mas de uma forma ou outra assume a liderança, né? Que é o que o torcedor do Cruzeiro quer. Agora, é uma liderança, sim. O Cruzeiro assume essa liderança, Lélio, mesmo com esse jogo a mais aí, o Cruzeiro tendo um jogo a mais. Mas é bem significativo, né? Porque como a gente estava falando aqui outro dia, Flamengo e Palmeiras estão entre, sei lá, a gente estava olhando aqui, entre as 100 maiores economias do mundo aí de clubes, né? De investimentos no mundo, vamos dizer assim. E o Cruzeiro não está nem entre os 100. E está ali em cima brigando de igual para igual com eles, né? Isso aí graças também ao trabalho do treinador, que é espetacular, como a gente já disse aqui. Com o Fernando Diniz, que é um ótimo técnico, que eu considero, ele não conseguiu fazer o Cruzeiro chegar nem próximo do que o time atua, né? Com a competitividade, velocidade e tudo mais, uma marca registrada, ou marcas registradas do Cruzeiro neste Campeonato Brasileiro.